Boa tarde, boa semana. Estamos de volta com o Bate-Papo Entre Elas, que aborda um tema do universo feminino por semana. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, e aqui nós trazemos personalidades femininas da nossa região. Essa semana a gente vai bater um papo sobre a nutrição com a Ana Carolina Zaiden. Ana, boa tarde, um prazer estar recebendo você aqui. Conta pra gente um pouquinho do seu amor, da sua trajetória com a nutrição. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina Zaida, eu sou nutricionista. A minha especialidade é saúde da mulher e gastroenterologia, que é onde a gente trata também as doenças do intestino. Sou de Muriaé, faço os meus atendimentos aqui na Clínica Pensar Saúde. Aonde que fica localizada a Ela fica Pensar? na Gávea. Também sou muito ativa no Instagram, Glaze. Para quem quiser me seguir, é @Ana com 2 N's, Ana Carolina Zaiden. Ô, gente, lá no Instagram da Ana, vocês não têm noção da quantidade de conteúdo bacana que tem. Ela posta lá dicas, explica, né, sobre assuntos esses que ela falou para vocês, né, de saúde gastrointestinal, do universo feminino, né, Ana? Você produz muito conteúdo. Isso. E uma das minhas especialidades que eu mais gosto é tratar endometriose, né, que é a doença pélvica inflamatória, adenomiose, miomas, que hoje isso tem crescido muito, né, na saúde da mulher. E qual que é o impacto, assim, da dieta, né, da nutrição, da reeducação alimentar no quadro da endometriose, para o pessoal poder entender um pouquinho? Então, a endometriose, por ser uma doença pélvica inflamatória, a gente entra com a dieta anti-inflamatória, onde a gente vai desinflamar a mulher, tratar o intestino dela. A maioria dessas mulheres que têm endometriose, elas têm o intestino inflamado, constipado, às vezes solto demais, ela nunca tem um padrão intestinal normal. E com a alimentação você consegue interferir nisso e melhorar a qualidade de vida. Isso aí. A base do tratamento hoje é a alimentação anti-inflamatória. O medicamento, ele não trata a endometriose, ele vai Uhum, fazer com que a mulher não sinta dor, né? entendi. Mas tratar a inflamação é alimentação, mudança do estilo de vida. É, e assim, a alimentação é o poder, né? Não só para endometriose, mas para tantas outras doenças, né? E às vezes a mulher tem até dificuldade para engravidar e com a dieta você consegue ajudar ela. Isso, a maioria das mulheres com endometriose, elas vão ter sim uma dificuldade de engravidar. Também mulheres com SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico também, né, que é uma doença com resistência à insulina, que não deixa de ser também dentro da endometriose. Então, ela tem essa dificuldade mesmo de engravidar. Então, a gente trabalha com a dieta anti-inflamatória, onde a gente desinflama, onde a gente faz a desinflamação dos ovários, né, do intestino novamente, que ele é a base de tudo hoje, para melhorar a fertilidade dessa mulher. E aí depois ela chega lá no consultório, conta para você que está grávida, é uma alegria só, né? É uma alegria só. Eu falo que eu fui muito abençoada, Deus me usou muito hoje dentro da nutrição, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, também tive dificuldade para É mesmo? engravidar. Então, toda vez que a minha paciente ela senta ali na cadeira, né, no meu consultório, eu falo que eu já estive ali naquele lugar Você se atrás da mesa identifica. e me identifico. E é você na sua própria trajetória, né? Nessa dificuldade que você teve, a alimentação também te ajudou? Ajudou muito, Grazi. Eu vim de uma doença autoimune, né, que é a esclerose múltipla, que eu descobri quando eu tinha 18 anos. Então, a alimentação, ela me salvou. Eu falo que a alimentação, ela salvou a minha vida. Hoje eu corro, luto, faço academia, Super super saudável, ativa, fitness, saudável. ativa. E foi ali que eu descobri, né, a alimentação anti-inflamatória e foi ali que eu me apaixonei por ela também, pela nutrição. Gente, então, né, o bate-papo entre elas é um bloco cada dia, a gente abordando aí por semana um tema. E como vocês viram aí, a nutrição é a paixão, né, e o talento da Ana Carolina. Amanhã a gente volta falando um pouquinho mais, abordando aí a nutrição no universo feminino. Além aqui do programa na Jovem Pan 98,7, siga também as minhas redes sociais, glaziele.castro, para você ter acesso ao canal do YouTube e poder ver a entrevista completa. Até amanhã e boa tarde. Boa tarde, terça-feira na área e eu estou de volta com um bate-papo entre elas. Essa semana a gente está abordando o universo da nutrição para as mulheres. Tenho o prazer de receber aqui a Ana Carolina Zaiden, ela que é nutricionista, especialista em saúde da mulher. Ontem ela contou um pouquinho da sua trajetória e hoje ela vai falar para a gente. Ana, é verdade que depois dos 40 fica mais difícil de emagrecer?
Boa tarde, tudo bem? Sim, Glaze, é verdade, né? A gente fala a mulher 40 a mais, quando ela chega nessa fase da vida que a gente chama de perimenopausa, os hormônios, né? Eles têm algumas alterações, vão caindo, o corpo inflamado, falta de sono, e aí a mulher ela começa a ter muita insônia, irritabilidade, e isso tudo vira um turbilhão na Um vida da combo na mulher. vida da mulher. Eu falo que é um combo, né? Depois dos 40, e isso sim atrapalha um pouco o emagrecimento e também atrapalha muito o ganho de massa magra. Essa mulher ela tem uma maior dificuldade do ganho da massa A magra. composição corporal dela, no caso, fica afetada, né? Tem mais Fica. gordura do que músculo. E explica para o pessoal um pouquinho qual que é a importância, né, da massa magra no nosso corpo, que é o músculo, né? Isso. Eu brinco que a massa magra é o nosso seguro de vida, é o nosso seguro de saúde. É a gente envelhecer agachando, levantando, descer uma escada, pular sem sentir dor. Então, a massa magra, quanto mais a gente puder adquirir depois dos 40, a gente consegue ter mais movimento à medida que a gente vai envelhecendo. E nessas mulheres que estão aí na menopausa, como que a alimentação ela entra assim, atuando, melhorando a qualidade de vida dela? Tem algum alimento específico que a gente pode colocar, que a gente pode tirar da dieta? Como que funciona? Então, tem sim, né? A gente tem que buscar pelo consumo da proteína, de colágeno, tem muita suplementação também. Então, eu brinco assim que uma alimentação, quanto mais limpa, mais o que a terra oferece, a gente poder descascar mais, desembalar menos, é esse tipo de alimentação. E procurar colocar nas nossas refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar, uma quantidade de proteína. Se precisar, a gente vai suplementar. Hoje a gente tem college protein, a gente tem whey protein, a gente tem suplementos também que ajudam. Tem os peptídeos, né? Os famosos peptídeos que estão na moda agora. E não só estão na moda, como sim, São eficazes, né? eles trazem resultados. Gente, então assim, a gente vê aí, né, muitas mulheres na menopausa que estão fazendo uma reposição hormonal, né, ou que às vezes estão se sentindo aí mal com o próprio corpo, porque vai mudando. Então a gente tem, né, a alimentação como um aliado para a gente poder, junto com a atividade física, que é importante falar também, né, Carol? Claro, é um combo, né? Eu falo que é alimentação, atividade física e sono. Se você não dorme bem, você não treina bem, você não se alimenta bem. Se você não treina, você não se alimenta bem, você não dorme bem. Então, isso é um ciclo que a gente Uhum. precisa alinhar todos os dias na nossa vida. E quando você vê, né, as mulheres que chegam no seu consultório, que elas chegam às vezes sentindo, né, reclamando desses sintomas da menopausa e tudo, e aí elas notam uma melhora com a alimentação, a qualidade de vida dela vira outra coisa, né? Vira outra coisa. E hoje também, Glaze, assim, a gente ouve falar muito em reposição hormonal, Uhum. mas eu recebo muitas mulheres dentro do consultório que não querem fazer essa reposição hormonal. E a Então, alimentação pode ser uma aliada, sim, a alimentação, a gente tem muito suplemento hoje, né, natural. natural, que faz essa reposição da testosterona, dos hormônios. Então, a gente tem muita coisa hoje para trabalhar também. É, gente, a alimentação realmente é o que a gente tem que investir, é o que faz parte do nosso dia a dia, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, seja para 40 mais, para 40 menos, em todas as fases da vida. Hoje nós vamos encerrando por aqui e amanhã estamos de volta para Ana Carolina Zaiden poder falar um pouquinho mais para vocês sobre a interferência da nutrição, da alimentação na saúde da mulher. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, quarta-feira na área, e eu estou aqui para bater um papo com a Ana Carolina Zaiden, ela que é nutricionista especialista em saúde da mulher. Já viemos aí segunda e terça-feira falando um pouquinho sobre esse tema e hoje a gente dá continuidade. Se você quiser, né, ver um pouquinho mais, acesse as minhas redes sociais, glaziele.castro, que lá você tem o acesso ao canal do YouTube para ver a entrevista completa. Ana, boa tarde novamente, e hoje a gente vai falar sobre o lipedema. Tem gente que não sabe o que é, mas é um assunto que está aí, né, em alta no momento. Explica para o pessoal. Boa tarde, pois é, Glaze. O lipedema, ele tem atingido muitas mulheres, ele é uma doença crônica, inflamatória, e ela causa um acúmulo de gordura nas mulheres, e é um acúmulo anormal, que a gente tem é diferente. Então, ele dá muito nos braços, nas pernas, e pode também dar alguns hematomas, alguns roxos, né? E por ser uma doença inflamatória, a alimentação, a nutrição ajuda no tratamento. A gente entra com uma alimentação anti-inflamatória específica, com alimentos específicos que vão estar ajudando a desinflamar, a melhorar os hematomas e também a perda de peso. Então, às vezes, tem aquela mulher, né, que pratica atividade física direitinho, às vezes ela tenta ali se reeducar, mas ela vê que tem alguma coisa no
no corpo dela, que mesmo ela tentando fazer tudo certo, tem uma gordura acumulada em determinado lugar que não sai. Isso pode ser lipedema? Sim, com certeza isso pode ser lipedema. A mulher também que tem o lipedema, ela tem uma grande dificuldade do ganho da massa muscular. Então, ela vai ali fazer dieta, emagrecer, treinar a vida inteira, mas ela vai ter essa dificuldade daquela perna que a gente vê ali o músculo aparecendo, né, nos braços. Então, assim, além da dieta, a gente entra também com suplementação para poder estar trabalhando essa desinflamação. E o principal também é tratar o intestino dessa mulher. Entendi. E aí, quando a paciente chega lá no seu consultório com essa queixa e tudo, qual que é a conduta assim que você faz? Primeiro você faz uma conversa, uma avaliação física, depois como que é o procedimento? Conta para o pessoal um pouquinho. Então, dentro do consultório, assim que chega, a gente passa pelo exame da bioimpedância. Hoje, lá no consultório, a gente usa a Embody 270, onde ela mostra todo o acúmulo de líquido, de gordura, de massa magra, gordura visceral. A gente tem ali grandes informações dentro desse protocolo. E vamos pedir também exames de sangue, né? Os exames são muito importantes para mostrar o perfil inflamatório, as vitaminas, os minerais. A gente tem que ajustar a casa toda. Então, intestino, vitaminas, emagrecimento, se essa paciente ela precisa perder peso, desinflamar principalmente o intestino, e a alimentação ela vai entrar associada a essa suplementação. Dá um exemplo aí para o pessoal de um suplemento assim que às vezes as pessoas não conhecem muito e que atua muito bem no quadro de lipedema. Eu vou falar dois, né, que são, um é o ômega 3, né, que é rico em EPA e DHA, que é óleo de peixe, né, são os peixes de águas frias, e a gente não tem isso no dia a dia na nossa alimentação. Então a gente tem que suplementar. Que tem que suplementar. E o NAC, que é o N-acetilcisteína também, Olha, que é nunca ouvi falar. é um anti-inflamatório maravilhoso que também ajuda a desinflamar, né? Não só no lipedema, mas também para quem busca perda de peso, quem está inflamado, né? Ele ajuda muito. Gente, o atendimento da Carol, assim, é realmente detalhado, né, do início ao fim, como vocês ouviram, ela faz aí a avaliação através da conversa, ela faz a bioimpedância e aí a partir daí ela traça o melhor plano para você atingir a sua melhor versão, porque esse né, é o verdadeiro papel da nutrição na saúde de uma mulher. Hoje a gente falou então sobre o lipedema, amanhã na quinta-feira a gente volta falando sobre endometriose, um tema aí, né, que afeta tanto as mulheres e a gente vai aprofundar nele um pouquinho mais. É isso por hoje, boa tarde, aguardo vocês amanhã. Obrigado pela audiência. Boa tarde, meu nome é Glesiele Castro e eu cheguei para bater um papo sobre o universo feminino. Essa semana a gente está abordando a nutrição com a nutricionista Ana Carolina Zaider. Ela já está aqui comigo, veio aí segunda, terça e quarta falando um pouquinho sobre esses temas que vocês podem conferir lá no meu Instagram, glesiele.castro, onde você vai para o YouTube ver a entrevista completa. E hoje a gente vai falar sobre endometriose e alimentação. A endometriose aí tem afetado muitas mulheres, impedido o sonho de ser mãe, e a Ana vai falar para a gente como que a alimentação pode ajudar. Bom, a endometriose ela é uma doença pélvica inflamatória. Ela acomete não só o útero, mas também outros órgãos. É mesmo? Sim. Então, a endometriose a base do tratamento é a alimentação anti-inflamatória e tratar o intestino dessa mulher. Essa mulher ela vai ter 90% o intestino preso, constipado, então é um intestino inflamado, e para tratar os focos, né, que esses focos inflamatórios que gera da endometriose, a gente precisa estar tratando o intestino, incluindo uma alimentação anti-inflamatória. O que seria essa alimentação, Glaze? Existem alimentos que são estrogênio dependentes. Então, o estrogênio, quando ele está alto no corpo da mulher, a gente aumenta essa inflamação desses focos da endometriose. Então, assim, a soja é um alimento estrogênio dependente. A carne vermelha, essa mulher, ela tem que evitar de comer a carne vermelha, que a carne vermelha, ela inflama, né? A gente aumenta os sintomas, aumenta, né? A dor pélvica. Então, assim, a endometriose, ela não é só dor pélvica, só cólica, né? A endometriose, ela dá cansaço, fadiga, um combo de sintomas ruins. Dor nas costas, dor nos braços. E às vezes a pessoa ela vai procurar um médico por causa da dor nas costas e descobre que é endometriose. Ana, né? E o tratamento, né, da mulher com endometriose, além da nutrição, né, que desenvolve esse papel tão importante, é também necessário que a gente tenha um combo de outros profissionais ali, né, agindo em conjunto para bolar uma estratégia que seja realmente eficaz. Fala um pouquinho para a gente da clínica onde você atende, os profissionais que tem lá para esse tratamento assim em conjunto.
Então, o tratamento multidisciplinar, ele é importantíssimo, né? Não só a nutrição é sozinha, não só é o médico, o especialista, mas é uma equipe multidisciplinar onde essa mulher, ela precisa de uma fisioterapia pélvica, ela precisa de um médico especialista em endometriose, ela precisa de um acompanhamento psicológico também. E hoje lá na Clínica Pensar, que encontra-se na Gávea, é uma clínica especializada em endometriose, a gente tem a nossa equipe, a gente tem endocrinologista, psiquiatra, psicóloga, fisioterapia pélvica e os cirurgiões, né, que são especialistas em endometriose. E hoje lá a gente trabalha com essa equipe, a gente não trata isso sozinha, a gente reúne essa equipe multidisciplinar, ela se comunica o tempo todo para o tratamento desse paciente. Para ser em conjunto, né? Isso. Qual que é o Instagram? Qual que é o Instagram da clínica para quem quiser acessar, conferir um pouquinho mais dos profissionais que atendem lá, além de você, claro? É Clínica Pensar Saúde, @Pensar Saúde. Gente, então entrem lá no Instagram da Pensar Saúde para vocês verem um pouquinho mais, né, sobre esse tema da endometriose, também no perfil da Ana, que ela vai falar de novo para vocês. Então, antes de falar do meu perfil, eu queria deixar claro aqui que sentir dor não é normal e o Instagram é @Ana com 2 N's, Ana Carolina Zaiden. Lá vocês encontram muito conteúdo bacana sobre esse tema e sobre vários outros, né? Porque como a Ana disse, sentir dor não é normal. E pensa só, a alimentação ela pode te auxiliar nesse processo aí de melhorar a sua qualidade de vida e também, né, de alcançar o seu sonho de ser mãe. Por hoje é isso. Amanhã, sexta-feira, a gente volta para finalizar esse Por hoje é isso. Amanhã, sexta-feira, a gente volta para finalizar esse tema da nutrição no universo feminino, falando sobre o intestino preso. Aguardo vocês e obrigado pela audiência. Boa tarde, estou chegando com o bate-papo entre elas nessa sexta-feira para a gente finalizar o assunto que viemos abordando aí durante a semana, que é a nutrição no universo feminino. Tive o prazer de estar aqui a semana toda com a Ana Carolina Zaiden, ela que é especialista em saúde da mulher e traz aí a alimentação com todo esse potencial para a gente. E vamos falar hoje sobre um tema que é muito recorrente na vida não só das mulheres, mas da população em geral, que é o intestino preso, né, Ana? Isso aí. O intestino, quando ele está desregulado, o intestino preso, é sinal de que o seu corpo está pedindo socorro. Eu já ouvi falar que o nosso intestino é o segundo cérebro, alguma coisa assim. Pois é, eu brinco, Glaze, que o nosso intestino ele é o nosso primeiro cérebro, porque hoje ele é ligado a tudo, ao seu humor, o seu sono, a sua insônia, irritabilidade, ao desempenho físico, desempenho emocional, cognitivo. Então, hoje ele liga tudo. Então, se o seu intestino está desregulado, tem alguma coisa errada. Eu falo que evacuar, isso não deveria ser um sofrimento para algumas pessoas. Nenhum tabu falar sobre esse assunto, né? Sim, sim. Eu falo muito com as minhas pacientes assim, como que está o seu cocô? Você olha para ele? Ah, eu não sei. Então, todo dia, antes da descarga, você vai olhar para o seu cocô. E eu uso essa palavra mesmo, porque acaba que é um didático, né? Com certeza. E hoje a gente pensa em trabalhar, em tratar esse intestino para buscar saúde, para buscar qualidade de vida, né? Então tem muitas pessoas que vão ao banheiro uma vez na semana, que vão ao banheiro de 15 em 15 dias e acham isso normal, e não ou precisam de ficar recorrendo sempre a medicamentos laxantes, sim, né? Sim, e assim, o medicamento laxante, ele vai causar mais inflamação no seu intestino e vai deixar o seu intestino viciado. Então, se eu tomo, funciona. Se eu não tomo, não funciona. E a gente vê muito hoje que não se trata a raiz do problema. Primeiro, a gente tem que tratar essa inflamação intestinal, aprofundar na raiz do problema, para você, com o tempo, conseguir ir ao banheiro todos os dias, de forma natural, né? E existem também os alimentos que ajudam, né? Ingestão de fibra, muita ingestão líquida também, que muita gente também não toma muita água, né? Não adianta só você comer a fibra, né? Você vai poder explicar melhor para eles, mas não ter ali a água, né? Que uma ajuda o outro, não é ajuda isso? o outro. Você come fibra e não bebe água, o seu intestino ele vai ficar mais constipado ainda, né? E a gente também, além disso, a gente tem os alimentos, né? Laxantes que ajudam. naturais.
frutas, né? O abacate. O abacate é uma fruta maravilhosa para o intestino, a chia, o psyllium, o farelo de aveia. Então, são fibras que a gente pode estar incluindo em frutas no nosso dia a dia. Você bola, né, a estratégia nutricional de acordo com que cada refeição da pessoa, você vai incluir um alimento que ele tem esse potencial no café da manhã, um outro no almoço, aquelas Sim. pequenas estratégias que fazem a diferença, porque a gente está se alimentando o dia todo. E então aquilo ali modifica de fato a qualidade de vida da pessoa. Isso. E lembrando assim que cada paciente ele é individual. Então, um protocolo que eu uso para você vai ser diferente do que usa para mim, do que usa para outra pessoa. Não tem aquele de copiar a dieta do amiguinho, não, gente. Porque isso aí pode complicar mais ainda, né, o quadro em vez de ajudar. E a atividade física também, né, Grazi, que a gente não pode deixar de falar, porque um corpo parado é um intestino parado. Um corpo em movimento é um intestino em movimento. É aquele verdadeiro combo, gente. Atividade física, alimentação, para você que sofre aí de intestino preso. Nós chegamos ao fim dessa semana, né? Abordando aí o tema da nutrição. Quero aqui deixar meu agradecimento à Ana Carolina, que vocês sigam ela aí nas redes sociais, né? Acompanhem o trabalho dela e precisando de um tratamento especializado em saúde da mulher, vocês já sabem onde procurar. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Glaze. Obrigada, rádio. Boa tarde e aguardo vocês na próxima semana para a gente abordar um outro tema no bate-papo entre elas.